que sim. Ah, sim. Ok. Hoje é dia 14 de setembro de 2024. Estamos aqui com o nosso grupo de pesquisa. E vocês viram que eu fiz ali meio um desabafo, né, para este momento aqui, para a gente tentar recuperar o grupo, né, para a gente tentar recuperar aquilo que nos motivou a criar e a gente começou e depois acho que a gente foi se perdendo um pouco. Não sei se o grupo foi se desmotivando, o excesso de trabalho, eu sei que tudo isso contribui, né? E aí eu fiquei pensando, estava preocupado da gente tentar retomar a ideia de pesquisa, enfim, porque a gente tem aqui, entre vocês, a gente tem da rede municipal de São Paulo, da rede de Jacareí, da rede de Vinhedo, e tem alguém do Estado? Acho que não mais do Estado, né? Então, nós temos pelo menos 3 redes municipais, que acho que a gente podia pensar em alguma coisa, né? Coisas que estão... Pensar em pesquisas que estão na nossa mão, de certo modo, né? E acho que valeria a pena a gente retomar. E aí, lembra que a gente foi fazendo o percurso? Está aparecendo invertido? Ah, tá, porque eu estou vendo invertido. Então, que é aquele texto lá, lembra desse livro, que é o livro de metodologia científica do Ivo Tonetti, né? Que a gente foi adiando para entender melhor outras coisas e depois a gente acabou não voltando a ele, né? Então, eu queria propor que a gente voltasse para ele, que a gente tentasse estudá-lo e que, nesse caminho do estudo e das discussões, que a gente já fosse, ao mesmo tempo, desenvolvendo ideias aí, problematizando a realidade, vendo o que a gente poderia propor de saída. O que vocês acham? Ou se alguém tem outras ideias, enfim. Michele, o que você acha, Michele? Eu ia falar já. Tava abrindo meu áudio aqui. Mas aí você pensou na ideia da gente voltar àquelas questões que alguns colegas já estavam até fazendo, que eram as questões relacionadas ao tema da violência escolar. Eu acho bacana a gente voltar e pensar na projeção de pesquisas. É algo que eu sinto falta. Não sei se eu tenho condições, mas é algo que eu sinto falta. Sim, agora você já está livre. O MEC já foi embora, agora você já está livre. Agora eu tenho o ENAD, né, para colocar 338 para fazer 2 provas, né, prática e teórica. Vixe. Então, eu acho que a coisa da violência, a questão do livro de ocorrência, eu acho que a gente pode... acho que a gente já tem um outro olhar sobre o livro de ocorrência. Eu acho que aquela primeira ideia que a gente teve de fazer um grande levantamento lá e tal, acho que ali a gente deu uma superada naquilo, de fazer isso. Mas eu acho que a gente pensar sobre o livro de ocorrência, eu acho que a escola que o Edivan trabalha é um case para uso do livro de ocorrências, né, que foi a entrevista que eu fiz lá com a diretora de escola, que inclusive, Michele, se tiver faltando escolas aí para o... Quando que sai para falar nisso? É agora essa semana, né? Tivemos um pequeno probleminha, depois a gente... Ah, foi? Tá. Que é o PIBID, né? Então, se alguém ainda está sem escola ou alguma coisa assim, a escola que o Edivan trabalha é uma escola muito interessante, com a diretora que eu achei muito interessante também. Então, eu acho que, por exemplo, até daria para a gente fazer discutir o papel lá daquela escola especificamente. Elaine, o nome dela, né, Edivan? Então, talvez, assim... Elaine.
Na verdade, eu só lembrei porque os rapazes já estavam fazendo, né? Tinha uns que estavam coletando esses dados, né? Então, de repente, O eles Edivan, o retomarem algo, Alisson, coisas que eles já é, estavam fazendo, né? sim. O Edivan e o Alisson estavam fazendo. Então, acho que daria. Não sei se o Fábio chegou a dar uma bisbilhotada lá. Ele chegou a falar algumas coisas, né? Você chegou a falar Cheguei algumas a coisas. pegar, cheguei a fuçar, porque tinha um recorte específico ali, que eu acho que era antes da pandemia, alguma coisa nesse sentido. E eu dei uma fuçada lá no arquivo morto, mas é muito grande aquele arquivo morto. Quase que quem morreu fui eu. Mas eu cheguei a achar alguma coisa lá, mas eu não consegui fazer uma análise, de tirar cópia, nem nada. Enfim, só dando um pitaco, eu não sei se, assim, talvez pensar em pequenos estudos que possam ser realizados em vez de um grande estudo, né? Talvez pequenos estudos, aí a gente conseguir juntar mais para frente, pode ser algo que seja interessante. Não sei se, por exemplo, como que funciona aí o livro de ocorrência lá na escola, o arquivo desse livro de ocorrência, eu não tenho tanto, não é tão fácil de eu achar, né? E eu não sei como é que foi na escola do Edipo, você teve tranquilidade, porque eu sei que algumas coisas se perderam, a escola teve algumas mudanças, enfim. Então, talvez pequenos estudos, para depois a gente conseguir juntar, pode ser interessante. Edivan, como é que é o nome da escola sua mesmo? Só para eu registrar aqui. É Brigadeiro? MF Marechal Juarez Távora. Marechal. Então, o que o Fábio falou, eu acho que esse deve ser o caminho, né? Eu acho que a gente pode, eu não sei se eu entendi a ideia do Fábio, de, por exemplo, o Fábio está discutindo alguma coisa lá do livro de ocorrência, na outra escola um outro trabalho sobre o livro de ocorrência, e depois a gente junta, não sei se foi exatamente isso, ou, além de poder fazer isso, da gente poder fazer isso, a gente pode também trabalhar com coisas diferentes. Então, algumas pessoas trabalhando com livro de ocorrência, outra trabalhando com, sei lá, com entrevistas com funcionários, alguma coisa assim, e a gente ir transformando isso em material para a gente entender a escola, né? Acho que isso pode ser Pensei interessante. quando o Fábio colocou, pensei da gente considerar recortes. Eu não lembro se a gente chegou nessa discussão, né? Mas, por exemplo, depois, quando você fala assim, a gente tem um livro de ocorrência, fazer recortes em relação aos tipos de ocorrência, em relação ao gênero, questões de raça. Não sei se a gente chegou a aprofundar em Sim, relação a fizemos. isso, né? Tipo, só focar, por exemplo, qual é o meu foco de interesse? É pensar na violência a partir das questões de gênero. E aí buscar esses registros, né? Ou buscar questões relacionadas a preconceitos de toda forma, né? Mas pensar de repente nesse recorte, que eu acho que talvez sai daquela coisa quantitativa, né? De pensar a quantidade de ocorrências, né? As formas que elas ocorreram e vai para uma questão mais um olhar, né? Mais direcionado, né? Nós fizemos isso, sim, Michele. Não sei se você lembra. Pode falar, Alisson. Eu não sei se vocês lembram disso daqui. Tá dando para ver? Não, está muito escuro. Agora deu. É as fichas de ocorrência lá escolares que a gente mesmo havia criado, né? Isso. E aí lá tem a página do livro, o local que aconteceu. Primeiro, boa tarde, né? Primeiro, boa tarde, desculpa. Obrigado, Michele, que esteve lá conosco. E estou devendo uma coisa para o Edivan, ele até sabe. Né? Ele pediu uma informação para mim, eu não consegui repassar ainda, Edivan, viu? Mas estou lá procurando. Essa ficha de ocorrência, eu comecei lá no 10/2 de 2022 e consegui fazer um apanhado até... Deixa eu ver aqui. Até quando nós paralisamos os processos, mas eu fiz um apanhado até dia 25/4. Folha a folha, chegando à folha 30 daquele ano. Então, eu não sei se isso ajuda, mas já é um apanhado do que aconteceu ali naquele ano, que é o ano pós-pandemia, né? Que é que a gente retorna mesmo da pandemia.
Então, não sei se isso ajuda no processo que a gente pode encaminhar. Que essa ficha, não sei se vocês lembram dessa ficha também. Sim. E acho que a gente dá também para fazer esse apanhado aí, continuar com os livros fazendo esse apanhado e ver o que tira daí. De onde a gente parte daí, né? Quais são mais as ocorrências que aconteceram? Quais são as coisas idiotas que aconteceram que não deveriam nem, inclusive, nem ter ido para o livro de ocorrência, né? E aí a gente sentar e conversar sobre isso. Acho que é um caminho também. Então, acho que... porque eu lembro que a gente tinha criado categorias, né? E aí a gente ia incluindo cada acontecido numa categoria. E aí eu lembro que todo o levantamento que eu fiz daquele antigo lá, que acho que eu fiz do mais antigo, né, Sim. Alisson? Sim. Acho que aquele que eu fiz foi antes da pandemia, 18. acho que 18. 18. E aí eu lembro que tinha muita repetição assim de coisas menos importantes, que a gente até chegou a conversar sobre isso. Eu acho que aí tem duas possibilidades da gente estudar isso. Uma delas é como a Michele falou. Então, o que a gente quer ver? Então, vamos ver, sei lá, sobre a questão da sociabilidade ou do preconceito. Então, a gente vai pegar lá o que é racismo, o que é homofobia, enfim, alguma coisa nesse campo. E uma outra é a gente olhar para isso do ponto de vista da gestão. Por que isso está aparecendo? Que estratégia é essa? E a gente poder, por exemplo, também comparar o livro das diferentes escolas, para que a gente pudesse, então, tentar entender do ponto de vista da gestão. Então, por que eles são diferentes, como se constituiu aquilo e o que se faz com aquilo. Porque, vê, a gente sabe, a gente já viu isso, né, que o livro de ocorrência, ele é uma ferramenta da gestão e importante para o registro, né? O registro precisa estar lá. Agora, a gente sabe que, do ponto de vista, então, da direção da escola, o registro é só o primeiro passo, né? A partir do registro, então, o que eu faço? Então, talvez a gente explorar isso do ponto de vista da gestão. Então, acho que tem dois olhares. A gente conseguir levantar isso que a Michele falou, das abordagens, dos registros ligados a preconceitos, por exemplo, geral, ou como uma ferramenta da gestão. Para que a gestão usa aquilo lá? Então, que a gente... Oi, fala, Fábio. Não, você falando aí que a Michele falou, também me surgiram dúvidas, assim, né? Em relação, talvez se não vale a pena, como você mesmo colocou, estudar o que é um livro de ocorrência, sem coletar dados quantitativos, assim como a Michele colocou, né? Porque talvez, posso estar enganado, talvez a função do livro de ocorrência estava mudando de escola para escola. Talvez, né, no Edivan ela é usada por algum determinado, né, função, e na minha escola é outra. Por exemplo, até por nível de ensino diferente, né? Eu sei que lá na escola a gente usa o livro de ocorrência mais como proteção nossa, do que exatamente como um local para deliberar alguma coisa. Então, acontecer alguma coisa, ela tá lá no livro de ocorrência justamente porque se tiver algum encaminhamento de alguma situação, a gente tem registrado ali. Mas só. Não tem, assim... vamos parar, olhar o livro de ocorrência. Não tem essas questões. É só mesmo a proteção da equipe gestora. É um mero registro do que tem acontecido. Porque eu fiquei pensando nisso, Fábio, quando eu falei, né, pensando nas questões, né, gênero, raça, como um olhar para a escola para essas demandas, sabe? Que o Cacau está colocando aqui. O que a gestão faz a partir desses registros? Olha, tem lá uma sequência de registros falando sobre um tipo de violência específica. A escola tem feito algo para trabalhar essa temática? Que tipo de ação que a escola tem feito em relação a isso? Eu não sei também, né? Se serviria também para isso.
Você está falando Eu nessa posso escola, contar. não. Se nas outras escolas isso serviria, né? Como se fosse um levantamento, porque seria um sensor da escola, né? Em relação à sociabilização desses estudantes. Quais são os tipos de conflito? Por que que se gera esse conflito, né? E se a escola se aproveita desses dados depois para pensar em propor uma mudança, uma discussão, né? Como é que se chega a pensar em algum projeto, se está vinculado a alguma ação da escola, né? É que tem coisa lá. Eu vou dar o exemplo da minha escola, né? Que, por exemplo, tem coisa que não passa pelo livro de ocorrência. E aí a gente não vai achar muitas coisas lá. Então, quer ver? Vou dar algum. Então, acho que esse é um problema que antecede. Uhum. Quem tem autonomia para usar aquilo lá, quais são as orientações que é dada às pessoas que têm acesso ao livro de registrar, né? Lá na escola qualquer um pode usar, professor, ADI, estagiário, pode registrar a ocorrência. Então, o moleque fez xixi na calça. ADI, faz favor, escreve aí o que aconteceu, papapá, e coloca em encaminhamento. É uma das coisas que tem. Mas tem coisa que não passa por lá. Então, quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Meu filho a mãe chega na escola falando que o filho está sofrendo bullying, ou houve um caso de racismo ali. É provável que isso é tão velado em termos de cotidiano de escola, que nem a professora percebeu. Então, quando explode, explode pela mãe chegando lá na escola. E aí isso vai para um outro livro, né? O livro de ocorrência, geralmente, lá na escola, é para casos que a gente já está atento. Então, por exemplo, tem casos de vulnerabilidade social. Lá na escola, não sei como é que funciona as outras, né? É caso de vulnerabilidade social. Putz, aí já liga o alerta. Professora, pelo amor de Deus, se esse moleque aí fizer qualquer coisa, já mete na ocorrência. Escreveu na lousa uma bíblia, tira foto e põe na ocorrência, porque isso vai ser dado para a gente levar para depois. Então, qualquer coisa, a gente aí cria-se um alerta, porque dali essas ocorrências são registradas. Então, quer ver? Um aluno que a gente tem lá, que ele tá se desorganizando direto. Outro dia ele arrancou a roupa, começou a ficar pelado lá na escola. O que a gente fez? Falou, professora, vamos fazer um negócio? Vamos fazer um diarinho de bordo desse menino aí? Pelo amor de Deus. Porque vai precisar. Quantas vezes ele tira a roupa no mês? Quantos anos? A gente não tem, né? Eu não gosto de ficar laudando, né? Mas alguma coisa ali está desorganizando, né? E ali a gente já fez o comunicado com a família e tudo mais. E os registros da professora, em termos dos dias que ocorreram, foram decisivos para falar para a família, está acontecendo de maneira frequente. E aí, esses registros a gente consegue levar para outras ações. Tem um NAM, que é o Núcleo de Atendimento Multidisciplinar, que aí a gente pode acender o alerta lá. Ô, NAM, tá vendo que a professora registrou que em 10 dias esse moleque ficou doidão. Esse senhor desorganizou e precisou fazer outras intervenções na escola. É basicamente isso, entendeu? Então, por exemplo, questões de racismo, alguma outra violência, sei lá, outra violência institucional, ou uma coisa meio sexista, difícil aparecer lá, porque às vezes é velada. Isso lá na escola. Eu acho que é uma coisa que pode acontecer, como aquela professora que o Alisson tem na escola. Aconteceu alguma coisa lá, ela resolve na sala de aula. Então, e aí, claro, nós vamos ter aquela que resolve para o bem e aquela que resolve para o mal, né? Vai ter aquela que procura, que vai tentar criar um ambiente mais democrático, e vai ter aquela que vai impor uma saída e, enfim, né? Porque isso, do ponto de vista do livro de ocorrências, né, Alisson? Isso vai modificar, porque... E é claro que é desejável isso, né? Que a professora consiga resolver essas pendengas maravilhoso, né? Só que quando a gente vai para o livro de ocorrências, ele tem coisas, não tem coisas que a gente gostaria de ver ali, por exemplo, nós estudando nessa perspectiva que a Michelle falou, e a gente não vai achar, pode não achar por conta disso, né? O que a gente acha que nós poderíamos entrar também são o número de ocorrências que
Por exemplo, eu estava estudando aqui as ocorrências, tem ocorrências assim que são esdrúxulas mesmo. São coisas que você facilmente, numa conversa, você... Mas como passou o livro de ocorrência, tem que registrar tudo, então o que acontece? O professor, ao invés de discutir aquelas questões, muitas vezes, viu, gente? Não é o caso dessa professora, mas essa professora, eu acho que até exagera, inclusive, que tudo ela leva para a Assembleia mesmo. Então, um aluno perdeu a bolsa. Então, vamos trazer para a Assembleia. Então, eles vêm para a Assembleia e aí eles resolvem onde é que está essa bolsa. Então, mas aí outros casos, que são a maioria dos casos, então aí ele passa para o livro de ocorrência como se a direção fosse resolver todos aqueles problemas. Então, o livro de ocorrência passou a ser um apêndice. Olha, eu coloquei lá no livro de ocorrência. Eu coloquei lá. Então, um aluno não está fazendo nada da minha aula. Ele colocou, o aluno não faz nada da minha aula. Olha, eu passei lá no livro de ocorrência e a direção não tomou providência. Então, ele está se tornando meio que um apêndice disso também. Né? Dessas coisas que estão acontecendo. Esses dias mesmo, nós tivemos uma coisa desagradável da professora gravar a aula dela. Olha só que coisa absurda. Ela gravou a aula dela. Ela disse, olha, tá vendo? Tem metade do aluno olhando para mim, metade jogando bola, olha só, metade jogando bola, e metade com fone de ouvido. Aí eu falei, mas isso é um problema de gestão de sala de aula, não é, professora? Isso você está depondo contra você mesmo. Não é a deposição contra a escola, é a deposição contra a sua aula. Porque não é possível que na aula esteja acontecendo isso e não tenha intervenção. Então, aí ela foi e registrou isso no livro de ocorrência. Olha só. Então, a gente poderia também pegar quanto de apêndice está se tornando um livro de ocorrência. Em situações que eram para ser resolvidas em gestão. Eu não gosto de falar essa palavra porque é muito importante. Mas na própria sala de aula, na discussão na própria sala de aula e na própria... Porque você fala o tempo todo, as pessoas querem assembleia. Mas o que faz da assembleia, né? Faz assembleia para fazer assembleia? Então, nós poderíamos partir de uma perspectiva de quanto aquele livro de ocorrência também está sendo um apêndice para nada. Para nada. Eu coloquei aqui, por exemplo, todos os... Ó, vou só ler um para vocês. Na página 1, aconteceu em aula, desrespeito de estudante com a professora. Desrespeitou a professora lá. Qual a providência? A mãe ficou ciente. Convocamos a mãe ficou ciente. Então, olha só, uma situação de uma sala de aula, de uma coisa que nós aqui, sim, poderíamos dizer que era simples, que era para ser resolvida ali, que era para ser dialogada ali, ela foi para o livro de ocorrência para a direção resolver aquele problema que era na aula. Né? Eu acho que isso é interessante, porque abre um outro olhar também, que é isso que o Alisson está levantando, né? Que é a gestão da aula. Por que eu vou reclamar que... Né? Tem aluno que não está prestando atenção, vou colocar lá no livro de ocorrência que tem aluno que não está prestando atenção. Eu acho que então... Acho legal, que aí cai um pouco o que a Michele faz. Na página 3, no dia 23/2, estudantes envolvidos em caso de bullying. É uma coisa para ser tratada. O bullying é para ser tratado na sala de aula, o bullying e agora o cyberbullying. Então é uma coisa que tem no projeto da escola, que já está no arcabouço do PPP, e quando acontece isso, ao invés de se discutir, se coloca no livro de ocorrência. Entendeu? Sim. Acho que isso dá um material interessante. Só para ocupar mais um tempinho. Na página 4, em 23/2/2022, todos os estudantes do 7º B foram relatados por estarem brincando de Charlie. Olha só. O que é isso? É aquela brincadeira do Charlie. Não tenho nem ideia do que seja isso aí. Direção e professor deram encaminhamento. Olha só, gente. Olha só. Então, na troca de aula, os estudantes, com a brincadeira, derrubou o celular do colega. Olha só. Então, eu estava vendo aqui, eu estava analisando, 85% a 90% das ocorrências relatadas, elas não levam a lugar nenhum, porque eram para ser resolvidas ali, em sala de aula, em discussão em sala de aula. Então, olha só, é uma coisa que a gente pode estudar. Para que está sendo ocorrência? Né? Será que é só mais um depósito de coisa para o cara dizer, olha, me livrei disso, eu relatei lá. E o meu, estou livre, porque eu relatei lá. Eu acho que tem duas coisas. Por exemplo, ter derrubado o celular
ela ter registrado que os colegas da turma derrubaram o celular, pode ser que ela está pensando nisso. Eu estou me defendendo aqui, eu vi, eu não tinha mais nada que fazer, enfim, claro, vou conversar com a turma, gente, pelo amor de Deus, né? Enfim, tal. Mas ali é um relato. Vai chegar essa mãe, olha o que meu filho veio com o celular quebrado, tal, não sei o quê. Então, há casos em que o professor está querendo, penso eu, se resguardar. Mas eu acho que essa ideia, Alisson, é muito boa. E isso aí dá um artigo, viu? Só isso aí dá um artigo. Olha lá. Discutir como é que... Fazer uma ponte. Acho que fazer uma ponte do projeto político-pedagógico e das práticas pedagógicas, cara, eu acho que dá um trabalho interessante. Olha aqui, ó. Estudantes usando equipamentos sem autorização do professor. O que seria isso? Deve estar usando um celular na aula, né? Usando o celular na aula, ele relata lá no livro. E qual que foi o que ele fez ali para interceder naquele momento? Se ele está usando, se ele não está usando equipamento, que não foi utilizado, não está sendo autorizado pelo professor, não está no contexto da aula, isso resolve ele só colocar lá no livro? Mas será que esse equipamento é um celular? É o celular. Ó, conversa com a direção sobre a conduta de um estudante que não realiza as atividades. Então, você vê que se a gente pegar aqui, 85% a 90% dos relatos até agora que eu pude fazer aqui, em torno de 30 páginas, eles não levam a lugar nenhum porque eles eram para ser discutidos ali onde estavam. Naquele momento, era para ser resolvido naquele momento, era para ser rediscutido, para ter acompanhado o projeto político-pedagógico da escola na própria gestão de sala de aula. Entendeu? Está me parecendo que os livros de ocorrência ele está servindo mais como um disso aí. Eu relatei lá. Pensei até num título já aqui, Alisson. Livro de ocorrências, PPP e prática pedagógica. Um estudo sobre o papel do professor. Olha só. Posso falar uma coisa? Pode, deve. Então, para além dessa questão do registro, encaminhamento aí para as famílias, os procedimentos ali pedagógicos que estão sendo feitos no dia a dia. Por exemplo, lá na escola a gente tem feito ações nesse sentido. Por exemplo, tem uma questão de algum tipo de violência. E aí, o que os professores eles vão trabalhar em sala de aula com relação a esse tema? Então, a gente sempre está buscando aí todas as atividades, todas as disciplinas, trabalhar essa questão, né? Por exemplo, vai para a sala de informática, vai se trabalhar sobre isso. Vai para a sala de leitura, vai se trabalhar sobre isso. A educação física, artes também vão abordar essa temática. E aí você vai construindo esse trabalho pedagógico junto com as crianças na escola. Pelo menos é o que a gente tem feito aqui no Juarez. E tem surtido efeitos aí que são bacanas. Tem coisas que são mais pontuais, né? E aí a gente precisa de uma intervenção maior, como, por exemplo, o caso de homofobia, que tem no Fundo 2, e aí também tem aí a possibilidade de trazer uma pessoa externamente para poder falar sobre isso, etc. Mas seria bacana também, dentro desse esquema de estudo, a gente colocar aí a intervenção pedagógica para além do livro de ocorrência, né? Para além daquilo que está sendo levado para as famílias e como é que isso está sendo trabalhado pedagogicamente nas escolas, né? Qual é o encaminhamento que se dá pedagogicamente junto aos alunos, no dia a dia mesmo, ali no chão da sala de aula. Então, dá para a gente... caberia nessa discussão aqui também, né? Livro de ocorrência, PPP e a prática pedagógica, um estudo sobre o papel do professor. Eu acho que é um tema bem interessante que a gente pode começar a rascunhar. Acho que esse pode ser um caminho aí. Acho que a gente viu aí boas coisas. O olhar da direção para o professor que registra
e a gente também ter um olhar, aí seria um outro artigo, que era o olhar da gestão como aquilo, como instrumento. Que eu até posso colocar no grupo lá o áudio da entrevista com a professora, com a diretora, com a Elaine, lá do Juarez. Eu acho que se todo mundo ouvir o áudio, acho que a gente pode ter ideias aí. Porque que eu me lembro da história, você estava lá antes dela, Edvan? Ou quando você foi para lá? Não. Você chegou depois? Não, ela chegou antes de mim, acho que ela chegou em 2015, 2016, uma coisa assim. Acho que é por aí, é. Você já estava lá? Não. Eu cheguei depois, cheguei em 2020, 2021, cheguei um pouco antes da pandemia. Você está efetivo? Agora lá é a tua casa, não? Sim. Se não chegar ninguém com mais ponto, aí eu fico excedente. O Cacau, Edvan, Michele e Fábio. Seria legal também nós termos a visão do professor do que ele acha que o livro de ocorrência pode surtir. Porque o que acontece, como a gente está estudando aqui os livros, aqui nós estamos na sociedade da violência, da sociedade do vingativo, da sociedade do que é mais vingativo, é mais bacana, os nossos professores também têm uma visão nessa, né? Então, ontem, por exemplo, nós tivemos uma discussão que os professores querem que tomem ações mais enérgicas com os estudantes, por parte da direção. Então, quais são essas ações enérgicas? É retornar àquela escola que a gente não queria. É retornar àquela escola que expulsava, é retornar àquela escola... Então, você vê, até fugir da legislação. Chamar pai para fazer transferência compulsória. Então, é importante também a gente ouvir, a gente que está aqui falando, esse livro de ocorrência aqui tem uma série de ocorrências que eles não deveriam nem deveria estar aqui, mas o que o professor acha disso também? O que ele acha que esse livro de ocorrência vai levar? Vai levar para onde? Né? Quais ações que ele estava esperando depois que ele colocou aquilo lá que acontecesse? Está entendendo? Sim. Mas, Alisson, acho que quando você estava falando, né, antes dessa sua fala agora, eu já pensei nisso. Quando você estava dando os exemplos, né, das ocorrências, a primeira coisa que me veio eles estão registrando, esperando uma punição para esse aluno. Ah, porque o aluno não me respeitou, o aluno usou o material sem autorização, os alunos estavam brincando. Ele quer que a direção chame o aluno e dê uma advertência, né? Essa é a expectativa deles, né? Eu acho que a gente podia pensar nisso, do olhar dos professores. Sim. Compartilhar um devaneio aqui. Acho que a gente pode... talvez a gente esteja falando sobre o corpo desses alunos, né? Que corpo é esse, né? Há tentativas, assim, de controlar o corpo do estudante, seja porque, o exemplo que eu dei, seja porque ele tira a roupa, fez xixi nas calças, e ele vai lá, seja porque ele derrubou o celular, sei lá, pegou o celular, não sei. Então, talvez é o muro das lamentações em relação às tentativas de controlar o corpo desses alunos. Então, toda vez que aquele corpo ele reage de uma maneira diferente daquele esperado, daquele determinada, né, daquela instituição, por razões diversas, fisiológicas, como xixi nas calças, ou por um ato aí de indisciplina, por pegar um celular em sala de aula, ele acaba aparecendo ali, né? Então, talvez uma reflexão que a gente possa tecer sobre a gente continua, né, olhando para como controlar o corpo, como controlar as maneiras frustradas de controlar o corpo dessas crianças que estão aparecendo no livro de ocorrência. Aham. Aí o Fábio me lembrou aquele texto que a gente leu naquela disciplina de corpo e movimento, né? Um período, que é aquele texto do Arroio, os corpos precarizados, ele vai falar sobre isso, né? A criança manifesta a violência porque ela vivencia uma sociedade que é opressora ou que a violenta, né? Então, o que seria interessante, né? Será que a gente também vê? Aí a gente já começa a pensar, será que dá para trazer depoimento de crianças, né, dos adolescentes? Talvez crianças do Fundo 1, a gente não vai conseguir, porque eles não vão conseguir nem elaborar, né? Ele só sabe que ele reage,
Ele só sabe que ele resiste às formas de controle. Mas ele, imagina, não sei, talvez uma criança de 10 anos consiga... Talvez sim, acho que sim, talvez sim também. Talvez não custe nada também a gente dar uma pesquisada com crianças, com essas crianças, né? Identificar, então, por exemplo, na escola, tanto do Edivan como do Alisson, e acho que talvez do Fábio também, é possível identificar quem são esses caras, né? Fábio, Alisson, Edivan. Todos os professores sabem quem são, né? Quem é aquele cara que todo mundo tem uma dificuldade? Entender o mundo a partir do olhar desse cara, entender o mundo que ele vê, né? As formas de opressão, e entender os motivos pelos quais ele reage, resiste, inventa, né? Acho que era uma coisa bem rica também. Talvez isso fosse um segundo artigo nosso, uma segunda pesquisa. Acho que pode ser, né? O que o livro de ocorrência ele fala sobre esses alunos problemáticos, né? Quem é esse aluno problemático a partir da leitura do livro de ocorrência? Não sei, a criança e as formas de resistência, as formas de resistir, sei lá, um estudo. Daria até para fazer um estudo com jovens, pegar o pessoal de 9º ano, por exemplo, pegar o pessoal de 6º ano, que é recém-saído, porque ainda é um marco, né? O início do Fundo 2 é um marco importante, né? Porque é um salto na vida da criança, né? Eu acho que ela deixa de se sentir criança, né? Porque agora nós não temos mais aquela tia que toma conta da gente. Agora é os professores que mal sabem o nosso nome, né? Então isso tem um impacto. O tratamento é diferente quando você chega no Fundo 2. Então talvez seria interessante a gente pensar aqui de jovens, talvez do ensino médio fosse interessante, né? E talvez o Fábio, a educação infantil também, ou só Fundo 1, Fábio? Só Fundo 1. Só Fundo 1 e 1, 2. pelo amor de Deus. Não. Ah, só um. Me deixa quieto, Cacau. Me deixa quietinho, pelo amor de Deus. De infantil nós não temos ninguém, né? Ah, tem que não veio hoje, o Valdir. Ah, não, o Valdir está com Fundo agora. Valdir tem com 2 cargos, um dele é Fundo 1. Posso né? falar um negócio? Sim. Mas dá para parar um pouco a filmagem? Que eu não sei se depois dá corte. Como é que é? Ah, peraí. Deixa eu ver se eu descubro como é que para. Não sei se a gente consegue pausar. Consegue, Cacau. Ali onde está o mais, tem assim, gravar. Você para e aí ela vai voltar. Ela não pausa, ela para e depois volta de novo. Começa de novo. Certeza, Michele virou né? a Alexia do Cacau. Certeza, né, Michele? Parei.